Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Nós louvamos a Deus por mais esta oportunidade de poder estarmos aqui para glorificar o nome do Senhor. Nós queremos, antes de fazermos a oração inicial, estarmos lendo a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 10, ou melhor, 11 e 12, 10 e 11. Diz assim: E para o nosso Deus fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Então lá no céu, o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, é adorado, louvado e exaltado. E nós sabemos que o Senhor Jesus, pelo seu sangue precioso, comprou homens de todas as tribos, povos e línguas. Nós louvamos a Deus porque nós fomos alcançados pelo poder do sangue do Cordeiro. Nós vamos neste momento dirigir a Deus uma oração. Logo após, o presbítero irmão Emílio estará louvando o nome do Senhor com o hino da nossa harpa cristã. Oremos nesse instante. Ore comigo. Eterno Deus, maravilhoso Pai, nos colocamos diante do Teu trono, diante da Tua presença, e agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de poder, ó Deus, nos dirigirmos aos Teus servos que estão atentos, Senhor Deus, a esta live, e nós agradecemos ao Senhor pela vida de cada um dos Teus filhos. Pedimos que a unção do Teu Espírito, Senhor, repouse sobre a vida de cada um dos Teus amados, que a glória do Senhor possa se manifestar sobre a vida, Senhor Deus, de cada ouvinte. O Senhor é todo poderoso, Senhor Deus, para através do louvor tocar a alma e o coração de cada um dos Teus amados. Pai, receba o nosso culto, receba o nosso louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos então louvar ao Senhor com o hino da nossa harpa cristã, e após, pastor César estará procedendo mais uma leitura da palavra de Deus e mais uma oração com todos os nossos amados. Saúdo a todos os irmãos na gloriosa paz do Senhor. Que Deus possa nesta noite falar com você através do hino que vai ser cantado e depois através da palavra de Deus. Canta comigo o hino de número 111. Que segurança em Cristo Jesus, o nosso Senhor. 111. Adoramos o Senhor. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Divinal, deu-me gozo e luz, entrando no meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo
certeza me deu, entrando no meu coração. Teu Espírito selo penhor concedeu, vindo ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. É mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Pelo vale da morte não temo passar, com ele no meu coração. A cidade celeste me vai transportar, aguardando o meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. É mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Glória a Deus, que mudança fez o Senhor nas nossas vidas. Vamos ler a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, versículo 5 até o versículo de número 11. Diz-nos assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Hoje, o tema do nosso culto é o sofrimento de Cristo, através do qual nós somos curados, através do qual nós somos salvos. E nesse texto o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Filipos, coloca o exemplo de humilhação, de serviço e de entrega de Jesus, como também um modelo para a igreja. Que enquanto igreja do Senhor Jesus, que proclamamos o sacrifício, testemunhamos do poder do sacrifício de Jesus, possamos também tomar o caminho do serviço, colocar a nossa vida a serviço do próximo. O nosso serviço não é redentor, o único serviço redentor foi o de Cristo, porém Ele nos deixou um exemplo, e que enquanto igreja possamos nos colocar ao serviço daqueles que precisam ser servidos. E nesses dias, quantas pessoas precisam ser servidas? Com uma palavra de ânimo, com um abraço, com a proximidade, e que o Senhor possa nos usar enquanto igreja do Senhor, nessa nossa auto-entrega, nosso serviço ao outro, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos fazer uma oração nesse momento. Logo após estaremos cantando o hino com um grupo de louvor. Adore ao Senhor juntamente conosco. Mas nesse momento, ore a Deus, coloque diante do Senhor a sua vida, os seus caminhos, e peça ao Senhor que enquanto igreja nós possamos estar a cada dia ao serviço do Senhor, nossa entrega ao próximo. E hoje vamos fazer uma intercessão especial. Na linha de frente nós temos aí muitos médicos e médicas, Tem passado dias difíceis. Que o Senhor venha estar guardando esses que estão na linha de frente, dando força para que possam continuar servindo a população nesses dias tão tenebrosos e difíceis que estamos passando. Que o Senhor dê graça e que o Senhor os fortaleça nessa caminhada.
Senhor, nós te louvamos, porque o teu nome está acima de todo nome. Tu és Senhor, tu és Rei. Mas enquanto Rei, enquanto Senhor, enquanto Deus, o Senhor abriu as mãos de toda a sua glória e se encarnou, foi humano e obediente até a morte de cruz, e deu a vida por nós. E o Senhor o exaltou e nos deixou o exemplo de humilhação, de serviço, de alta entrega. Senhor, que enquanto igreja o Senhor possa nos usar como instrumento de graça para a vida daqueles que estão precisando de ajuda nesses momentos difíceis. E também no momento especial nós intercedemos, Senhor, por todos os médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, todos os funcionários do hospital que estão empenhados nesses dias tão difíceis, enfrentando, a Deus, o combate a esse vírus que tem ceifado inúmeras vidas. Mas são homens e mulheres que todos os dias se levantam e vão para a linha de frente para trabalhar. Que o teu Espírito esteja fortalecendo os corações, acendendo o ânimo, dando força para que eles possam continuar no seu serviço. E enquanto igreja, Senhor, eles estão na nossa oração. E nesse momento nós os entregamos nas tuas mãos de forma toda especial. Dê força, alegria, que eles possam servir a cada dia com desprendimento. E é que através da vida desses muitos homens e mulheres, mesmo que talvez alguns não o conheçam, mas o Senhor os conhece e o Senhor os usa para tocar inúmeras vidas. Usa esses homens e mulheres com graça no processo de recuperação de muitas vidas, ó Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Say
você pode cantar. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, E o que nos traz alegria. mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Aleluia. Digno é o Cordeiro de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tenho certeza que neste momento o seu coração também se alegra na presença deste Deus poderoso, deste Cordeiro que deu a sua vida por nós. Neste momento nós estaremos ouvindo a palavra do Senhor nosso Deus. Nós sabemos que o Senhor Jesus pagou o preço da nossa redenção, derramando o seu sangue, sofrendo por nós na cruz. Então preste atenção nesta mensagem, deixe que o Espírito de Deus venha falar profundamente aos vossos corações, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós vamos ler um texto da Bíblia que se encontra em Isaías, capítulo 52. Nós vamos ler o final desse texto. Se conseguir dar um pouquinho mais de retorno para mim, Diego? Não sei se é o retorno ou é as caixas. Isaías 52, o final desse texto. Verso 13 ao verso de número 15. E depois nós vamos ver uma continuidade no capítulo 53, do verso de número 10 até o verso de número 12. E nessa tradução que eu tenho nas minhas mãos, diz assim: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Capítulo 53, do 10 ao 12. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos,
porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Meus queridos irmãos, nós estamos no propósito de 4 domingos, iniciado no domingo passado, com o tema Tempo Pascual. Por isso, todos os sermãos, o de domingo passado, este, e os 2 próximos domingos, devem nos levar a uma verdadeira reflexão sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo, que é o tempo pascual, ou sobre o tempo da Páscoa. Êxodo 12 nos registra a instituição da Páscoa, que é uma celebração de origem judaica. A primeira Páscoa é realizada como um sinal de livramento, onde os israelitas marcaram os umbrais das portas com o sangue, os umbrais das portas de suas casas, com o sangue do cordeiro que eles sacrificaram, na mesma noite em que a praga da morte dos primogênitos assolou o Egito. O sangue significava o livramento da morte dos primogênitos de Israel e também o fim da escravidão do Egito e o início da saída de Israel e o início da peregrinação do povo até a conquista da terra prometida. A partir de então, a Páscoa é uma recordação, é uma celebração de ações e graças, onde os judeus estão recordando o livramento e a saída do Egito e expressam gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez, que Ele faz e pelos benefícios que Ele ainda continua a fazer. Com o advento do cristianismo, que acontece com o nascimento, o ministério e a morte de Jesus Cristo, assim como sua ressurreição, a Páscoa se torna uma importante celebração também cristã, pela morte de Cristo, que nós sempre comemoramos como a Sexta-feira Santa, e também a ressurreição de Cristo, onde nós agradecemos ao Senhor, que se comemora no domingo da Páscoa. A morte de Cristo, todos sabem que ocorreu em uma cruz. Domingo passado, o presbítero irmão Júlio ministrou sobre a cruz, que simboliza loucura e escândalo para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, pois ela representa a expiação definitiva que nos garante a redenção, remissão dos nossos pecados e também é o passaporte para a vida eterna. A nossa reflexão de hoje é sobre este sacrifício expiatório de Cristo, realizado por toda a humanidade, onde Deus derrama o seu amor manifestado em forma de perdão e misericórdia para com o ser humano. E o texto que nós estamos usando para esta reflexão está registrado pelo profeta Isaías, ou no livro do profeta Isaías. Isaías é um livro messiânico. Ele é considerado como a mais rica mina da profecia messiânica. Isaías fala das nações, da grandeza de um Deus e de coisas futuras como a esperança, a paz, justiça e o reino glorioso do Senhor. Isaías está dividido em 3 partes, como se fosse primeiro, segundo e terceiro Isaías. E a primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 39, e ela vai falar nas suas subdivisões, ou especialmente na sua primeira
subdivisão deste primeiro trecho, do capítulo 1 ao 5, dando uma visão geral dos reis, das opressões e da apostasia. No capítulo de número 6, nós vamos ver e vamos ler e entender o chamado de Isaías, onde nós sempre meditamos e ouvimos pregar, aonde Isaías fala: eis-me aqui, Senhor, envia-me aqui. E no capítulo de número 7, 8 e 9 especificamente, Isaías está narrando o prenúncio profético da esperança, paz, justiça e do reino glorioso, que contém o tema central do livro, que está registrado como profeta messiânica, no capítulo de número 9 e o verso de número 6, onde Isaías vai dizer: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. A segunda parte de Isaías se inicia no capítulo 40 e vai até o capítulo de número 55. Estes capítulos narram o fim do exílio, o regresso dos judeus do cativeiro babilônico, a restauração e salvação de Israel e as dores e glória do Messias, agora já sendo profetizado. Esta segunda parte é iniciada pelo capítulo 40 e contém duas mensagens celestiais proféticas de anúncio do Messias, além de ser um capítulo de esperança para os nossos dias. No verso de número 3 e 6 do capítulo 40, há o prenúncio daquele que é a voz que clama no deserto, que preparará o caminho para o Messias, para o ungido de Deus, para o rei dos judeus, para o Cristo, para o Salvador do mundo, este que é anunciado em Isaías 9 e 6. O verso de número 8 é uma lembrança das promessas de Deus, que ao longo do pré-exílio e do exílio, foram firmadas por Deus. O capítulo 35 vai nos relatar essas promessas mais profundamente, aonde Deus diz ao seu povo, profetizado por Isaías, que a terra seca seria manancial, que agora a terra seria produtiva, e aquilo como o Senhor Jesus devolve a João Batista nos evangelhos, vai dizer também que a promessa do capítulo 35 é que os cegos verão, os surdos ouvirão, as nações serão justas, e o Senhor virá com toda a justiça para governar, e a salvação será instalada em Israel ou para Israel. Esta promessa já estava caindo no esquecimento, ou quando muitos já não acreditavam mais nestas palavras. Quando então Isaías escreve ao verso 8 do capítulo 40, registrando, reavivando, confirmando esta palavra esperançosa, onde ele vai dizer: a flor murcha e cai, a folha seca, mas a palavra do nosso Senhor Deus permanece para sempre. Aleluia! Todo este prenúncio profético leva ao cumprimento do plano da salvação do ser humano, que só pode ser concluído por um sacrifício expiatório e definitivo. E é este sacrifício que Isaías nos relata em seus versos no capítulo 52 e 53. O capítulo 52, do 13 ao 15, ele vai nos mostrar a aspiração, as dores e a glória do Messias. O capítulo de número 13, ele vai iniciar
fazendo uma qualificação ao Senhor Cristo, àquele que virá, a promessa dada por Deus do Salvador do mundo, o Messias, o Emanuel. Ele então começa qualificando este homem, este Salvador, o Messias Jesus Cristo, como o servo, o rei filho de Deus, que agora é servo. Ele deixa de ser Deus para ser homem, e este homem, ele é servo. O próprio Jesus vai falar pelas suas palavras, dizendo: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. A maior mensagem deste versículo de número 13 é a figura do servo sofredor. É o Deus Jesus Cristo se tornando homem. Um Deus não poderia sofrer e nem tampouco derramar o seu sangue do seu corpo. Por isso ele veio, por isso ele se humilhou, por isso ele se tornou a nossa expiação. Nenhum humano suportaria o que ele suportou por nós. Nenhum de nós morreria por todos, mas ele, na condição de servo e servo sofredor, se entregou, e por isso ele é a nossa Páscoa. Aleluia e glória a Deus por isso. O Novo Testamento vai confirmar esta remissão, essa necessidade do servo sofredor, onde Hebreus 9:22 vai dizer: e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Também Mateus 26:28 vai dizer: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. Este servo veio para servir a humanidade pelo amor e pela remissão dos nossos pecados, dando a sua vida por todos nós. O verso de número 14 vai falar da desfiguração, e esta desfiguração aponta para dois pensamentos. O primeiro é que aponta para a personalidade da figura de Cristo. Os judeus estavam esperando um verdadeiro rei que adentrasse em Jerusalém, se assentasse no trono, administrasse, julgasse, comandasse o seu exército, um rei realmente na mesma figura, na mesma linhagem, no mesmo tipo que foi Davi, Salomão e outros reis que antecederam Cristo antes no Antigo Testamento. Aquele rei que adentraria ao castelo para reinar, assentado com uma coroa real na sua cabeça. Mas em Cristo, ao se manifestar, revela uma personalidade totalmente diferente. Ele cuida dos pobres, ele debate forte com os governantes, bate forte a lei, ao ponto de confundir até aquele que foi o seu percussor, porque João Batista estava preso, envia os seus discípulos até Jesus para o indagar se ele mesmo era o Cristo, o Messias, o ungido, ou eles haveriam de esperar ou de aguardar ainda a promessa do Filho de Deus. Então Cristo devolve com uma resposta os discípulos a João Batista, dizendo: diga a João Batista que os cegos estão vendo, que os surdos estão ouvindo, que os coxos estão andando, que os leprosos estão limpos, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o evangelho da salvação. Aleluia. Este era a personalidade, e alguns colocam isso como uma desfiguração da personalidade.
Mas o segundo, ele vai trazer a desfiguração real do corpo de Cristo, do corpo físico de Cristo, até a morte. Cristo passa por algumas etapas de humilhação e de tortura física, que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26 e 27. Primeiro, Cristo é preso, um rei agora está preso, algemado, acorrentado, jogado na cadeia romana. Cristo agora é preso. Segundo, Cristo é levado perante Caifás, o sumo sacerdote, e ao sinédrio, onde começa a sua tortura física. Analise bem, veja bem, medite nisso. Eles vendam os olhos de Cristo, zombam dele, gospem nele e seguidamente o esbofeteiam com murros, trazendo uma desfiguração física no seu rosto, para que ninguém o pudesse reconhecer. Terceira etapa que Cristo vai passando por essa desfiguração física. Jesus é levado perante Pilatos. Naquele dia, Pilatos apresentou Jesus e Barrabás, porque era perto da Páscoa, era de costume soltar um malfeitor, um bandido, e veja bem que Cristo foi condenado e Barrabás foi solto, e ele foi despido, amarrado suas mãos e colocado curvado em um tronco. Ele foi açoitado com uma espécie de chicote, que na sua ponta tinha várias tiras de couro, e nessas tiras na sua ponta tinham ferro, metais, pontas de lanças, pregos, pedaços de ossos, e esse era açoitado, um pela direita e um pela sua esquerda. Os cortes eram tão profundos que a sua pele era arrancada, a sua carne era espedaçada, a crueldade era muita, e as suas veias e artérias eram mutiladas, e ele jogava muito sangue do seu corpo, e as muitas vezes que acontecia isso, a crueldade e a violência era tanta, que até os órgãos internos apareciam. Cristo estava sofrendo e passando tudo isso para poder dar a remissão, a redenção e a vitória para nós com o passaporte da vida eterna. Por último, nessa humilhação e desfiguração do corpo de Cristo, antes de ser crucificado, eles desamarraram suas mãos, o colocaram no meio da guarda romana, e os guardas colocaram uma capa vermelha ou de escarlate sobre ele, um caniço nas suas mãos e uma coroa de espinho, aleluia, na sua cabeça. E eles continuaram o espancamento de Cristo, e lhe dando murros em seu rosto e em sua cabeça, a ponto que os espinhos daquela coroa foram colocadas, infiltradas, foram transpassadas sobre o seu couro cabeludo, e ele sangrava e jorrava sangue. Mas Isaías vai dizer que mesmo assim ele não abriu a sua boca. Toda esta humilhação acaba na cruz, quando ele ainda transporta a cruz, mas cansado, torturado, fisicamente já derrotado, ele ainda pega ou tem a ajuda de Simão Cirineu, e ao chegar no Gólgota, a cruz é deitada, e ele deitado sobre a cruz, e as suas mãos são pregadas, os seus pés são quebrados, lhe dão vinagre para que ele beba, transpassam o seu corpo, e ele então expira: por amor a mim, por amor a você. Este Cristo foi desfigurado, mas por isso nós temos hoje a redenção, a remissão e a salvação da nossa alma. Toda esta humilhação e tortura era para mim e para você, mas Deus, pelo seu grande amor, nos poupou deste sofrimento.
entregando o seu Filho por expiação de todos. O capítulo 52, ele vai encerrar o verso de número 15, aonde ele vai falar de uma purificação espiritual que só poderia acontecer pela aspersão do sangue de Cristo. E o capítulo 52 encerra, adentrando ou dando continuidade ao capítulo 53, onde Isaías vai começar, já mostrando no verso de número 1, coisa que nós vivemos hoje. Quem deu crédito à nossa pregação? Isaías 53 continua a narrativa do servo sofredor do final do capítulo 52, onde mostra a humilhação moral e o sofrimento físico do nosso Redentor. E hoje, mesmo hoje, já passados 2000 anos que Cristo passou por isso, nós ainda continuamos falando que Ele salva, que Ele cura, que Ele batiza com o Espírito Santo, e a nossa palavra mais forte é que Ele em breve voltará. É uma promessa para os israelitas. Esta promessa foi feita que o Messias chegará. Eles o aguardavam, e muitos não deram crédito, como hoje muitos não estão dando crédito, mas Cristo vai voltar, ressurreto, com todo o poder, com toda a glória, para arrebatar a sua igreja, porque Ele pagou um preço, não um preço corruptível, não um preço de ouro nem de prata, mas com o seu sangue vertido lá na cruz do Calvário. Aleluia! O verso 2 e o verso 3 de Isaías 53 vai nos mostrar a humilhação moral de Cristo, sem formosura, desprezado, mas indigno entre os homens de dores, e não fizemos dele caso algum. Cristo não passa só pela humilhação e o sofrimento físico, mas pela humilhação moral. O verso de número 4, 5 e 6 vai nos começar, ou vai nos introduzir, ou nos levar novamente à mostra do sofrimento físico do nosso Mestre, do Messias, do Cristo, o ungido Filho de Deus. Tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, foi ferido e oprimido, e aqui oprimido era menosprezado, humilhado, encurvado, rebaixado. Ele foi pelas nossas transgressões, foi ferido e oprimido. Ele foi moído pelas nossas iniquidades, ou seja, esmagado, quebrado, despedaçado. Ele foi castigado para que nós pudéssemos ter a paz. Ele foi pisado para sermos sarados, e o Senhor Deus fez cair sobre ele todas as nossas iniquidades. Por isso que hoje o diabo olha para nós e não pode nos acusar, porque o sangue de Jesus é a expiação, é a nossa Páscoa que nos dá a salvação, a justificação, e nos traz a paz com Deus. O resultado dessa humilhação moral e deste sofrimento, Isaías vai narrar no verso de número 5 e no verso de número 12, onde ele vai dizer: pelo seu castigo nós temos a paz, pelas suas pisaduras somos sarados, e na sua morte ele levou sobre si todos os nossos pecados, e ainda pelas nossas
transgressões, ele intercedeu, e ao passar por tudo isso, a sua penúltima expressão é um brado de vitória. João 19:30 vai dizer que ele clamou: está consumado, do grego tetelestai, tetelestai. Essa foi a penúltima palavra, um brado de vitória que Cristo, ao ser humilhado e crucificado, ainda expressou pendurado na cruz do Calvário. Esta palavra tem 3 significados. Primeiro, acabei o meu trabalho. Quando um pai dava uma tarefa para o seu filho, ao concluí-la, o filho dizia para o pai: tetelestai, está feito. Jesus, ao morrer na cruz, cumpriu o propósito do Pai de morrer em favor das suas ovelhas, no meu lugar e no seu lugar. Segundo, esta palavra significa que tem a dívida. Quando alguém ia ao banco para pagar a conta, o bancário colocava uma espécie de carimbo sobre o documento da dívida e estava escrito tetelestai, ou seja, está pago, está quitado, não me deve mais nada. E terceiro, esta palavra significa posse da propriedade. Quando alguém comprava um terreno e fazia o pagamento total, recebia a escritura registrada e nele estava dizendo tetelestai, agora você é o dono de direito. E de fato, com a morte de Cristo na cruz, cumpriu sua missão ao ser nosso resgatador, pagou por completa a nossa dívida e nos deu a escritura da posse da vida eterna. Mesmo humilhado moralmente, acabado fisicamente, ele ainda brada: está consumado, tetelestai, acabei o meu trabalho, quitei a dívida, e a posse da propriedade é a vida eterna para todo que nele crer. Alabaçu redecandelabaga, surredeliba xandeca, yanderi debecandelabaçu dega, embegi condelaixu, relei, barindicola inderalaba. Surrendili condeli de becade candeliba sudega, rendeliba e surra de candelibaga. Quem é este Messias? Quem é este servo sofredor? O Evangelho de João, no capítulo 1, vai dizer assim: que este era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem era ele? Ele estava no princípio com Deus. Quem era ele? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é este? A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Quem é este? O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Quem é este? Por todos nós temos recebido sua plenitude de graça, e graça sobre a graça. Quem é este? João vai dizer que ele veio pelo caminho, e João, quando viu o Messias, afirmou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é este Messias? Quem é este Salvador? Este é aquele que Mateus registra em 28:6, quando as mulheres foram até o seu sepulcro na manhã de domingo, se depararam com um anjo, e este anjo disse: ele não está mais aqui. Sabe por quê? Porque ele já ressuscitou. Quem é este? Este é aquele que o Apocalipse nos afirma, que no capítulo 1 e o versículo 18, ele mesmo está dizendo: eu estive morto, mas hoje eu estou vivo eternamente, e tenho a chave da morte e do inferno. E por isso nós podemos hoje bradar as palavras de Paulo, de 1 Coríntios capítulo 15, do verso 55 ao 57, onde está morte o seu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado
pecado e a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo ainda vai falar aos Romanos 8, e por esse Jesus, por essa vitória, nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Sabe quem é esse? Esse que é o Salvador, é o servo sofredor, o que deu a vida por mim, o que deu a vida por você, o que deu a vida por sua família. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e hoje nós podemos dizer: ele está vivo, 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 ele está vivo. Aleluia, aleluia. Geralmente o entendimento que nós temos da morte é que acabou, chegou ao fim, terminou, encerrou-se a vida. Mas quando falamos da morte de Cristo, devemos pensar totalmente o contrário, porque a morte de Cristo é o nosso passaporte para o começo de uma nova vida. Domingo passado o presbítero Júlio falou: a Páscoa para os israelitas era a passagem pelo meio do mar, a passagem pelo deserto, a passagem, aleluia, por todos os obstáculos de 40 anos, para então chegar até a terra prometida. Mas hoje Cristo é a nossa Páscoa, e não é mais a passagem, mas Ele é a entrada. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo, e Ele está vivo. Aleluia! Por isso nós podemos cantar, por isso nós podemos adorar. O hino 156, Sol maior. Me ajuda, Emílio, me ajuda aí, César, na letra. O bom pastor buscou-me já longe do redil, e com ternura achou-me caído, triste vi. Olha aí, as chagas com amor pensou, e ao lado os braços me levou. Cante com alegria. Jesus amou-me, com amor buscou. Olha que lindo! Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue A última estrofe. Prossigo alegre agora. Deus dá poder e a graça salvadora. e graça salvadora protege-me. Bom pastor, comigo está, meus passos ele guiará. Se Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue, Por seu sangue restaurou-me a Deus. vamos cantar, você aí na sua casa. Se Jesus amou-me, Com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. o sofrimento do servo sofredor
Tudo que ele passou, a humilhação moral e física, foi para que eu e você pudéssemos ter paz. Foi para que eu e você pudéssemos ter o passaporte para a entrada da vida eterna. E ele não pagou com nada corruptível. 1 Pedro capítulo 1, verso 18. Não pagou com nada corruptível, como ouro e como prata, mas ele pagou com o seu sangue precioso, vertido lá na cruz do Calvário. Que estas mensagens aos domingos, nesses 4 domingos, domingo passado, hoje e os próximos 2 domingos que virão, que adentre ao nosso coração como forma de reflexão, para saber que se nós temos paz hoje, é porque a promessa do Senhor se cumpriu, e Ele veio, e esteve em nosso meio, e sofreu por nós, mas também morreu de braços abertos na cruz do Calvário por mim e para você. E hoje nós podemos dizer que a nossa Páscoa é Jesus. É Jesus, é Jesus, mas nós não estamos mais com o cordeiro morto, porque Ele já ressuscitou. Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. Pastor Vanderlei vai fazer uma oração por nós. Pastor Vanderlei vai agora clamar ao Senhor, com nós que estamos aqui nesta noite de domingo, com você na sua casa, quem sabe com a sua família reunida ao redor da sua mesa, na sala, no seu conforto do lar, que agora está meditando, quem sabe chorando, porque sabe que Ele está vivo. Deus abençoe. Aleluia. Ore comigo. Eterno Deus, soberano Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, por esta palavra poderosa, Senhor Deus, que tem falado aos nossos corações. Ó Deus, nós te louvamos pelo sacrifício do Senhor Jesus, pelo sangue que Ele derramou na cruz do Calvário, para resgatar a nossa alma, o nosso coração. Ó Deus, vem abençoar os teus filhos neste momento, que estão agradecendo ao Senhor por esta tão grande salvação que nós recebemos pelo resultado da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, pela obra consumada, Senhor Deus. Milhões te adoram, milhões te glorificam ao redor da terra, e nós fazemos parte desses milhões, ó Deus, de redimidos que glorificam o nome do Senhor. Pelo sangue de Jesus nós temos acesso até o trono da graça, e nós pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe a cada um dos teus filhos, que pelo poder do sangue que o Senhor derramou, o Senhor venha se alcançar a cada um dos teus amados, venha curar, venha restaurar, ó Deus, venha renovar, em nome de Jesus. Nós oramos, ó Deus, e suplicamos as tuas bênçãos, Senhor, a tua graça, Senhor, e o teu poder. Louvamos ao Senhor por esta grande obra realizada no Calvário, que resultou a nossa salvação. Em nome de Jesus nós oramos e abençoamos a cada família e a cada um dos teus servos. Para a tua glória oramos e agradecemos, ó Pai. Amém, Jesus. Glória a Deus. Ele sofreu a nossa morte para que pudéssemos viver a vida dele. Que essa palavra possa animar, motivar o seu coração, porque pelas suas pisaduras, feridas, nós fomos sarados. Que o Senhor te abençoe durante essa semana e te guarde. Na próxima quarta-feira teremos ainda a transmissão, conforme a prorrogação da ordem, do governo do estado, até dia 1º de abril. Mas, como os irmãos estão acompanhando nos noticiários aí, a situação ainda está bem complicada, então não sabemos ao certo o que o governador vai decidir durante essa semana. Então, na quarta-feira, nós temos a transmissão, e assim que sair alguma novidade, da parte do governo, estaremos comunicando aos irmãos durante a semana para dizermos como será a nossa reunião no próximo domingo. Então os irmãos estejam orando, orem uns pelos outros, orem por nós. Precisamos da oração da igreja, que o Senhor esteja nos sustentando
e que o Senhor esteja nos ajudando a enfrentar esse momento com sabedoria, com calma, com inteligência, na certeza que o Senhor tem cuidado de nós. Então que o Senhor te abençoe, descanse na graça do Senhor e até a nossa próxima transmissão. O pastor Vanderlei vai dar a bênção apostólica para você e fique debaixo da graça de Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor Rogério, por esta mensagem poderosa que tenho certeza que tem quebrantado os corações. Que Deus dê uma semana abençoada a todos os amados irmãos debaixo do sangue do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos digam amém. Deus vos abençoe em nome de Jesus.